Então, eu sou Esther Bonder, sou artista, também sou arquiteta e paisagista. E eu estou aqui hoje com a Anabela, que é minha professora, uma grande artista, estou super feliz. Enfim, vamos ter uma conversa legal. Tá bom. E eu sou a Anabela Geiger, que vou ser entrevistada pela Esther Bonder. E eu estou muito contente com isso. E achei que esse projeto vai funcionar muito bem, porque vai pegar as verdades de cada artista e a Esther sabe trazer isso à tona, né? Então, Anabela, me conta, quero saber tudo da tua vida artística. Me conta desde o início. Desde o início, você sabe, é muito longa, porque eu não é que eu me considero, mas eu sei que, como artista, eu numero o ano de 50, quando, pela primeira vez, alguns desenhos meus e algumas gravuras figurativas entraram no primeiro salão, que eu não me lembro mais se já era de arte moderna ou nacional, não lembro, isso faz tantos anos. Mas foi desarrolhando, como se diz, né, em espanhol, e eu fui tendo embates já desde cedo, porque fui estudar com uma pessoa muito culta, que era a Feiga, culta em vários sentidos, e de falar outras línguas, como ela era de origem alemã, e de saber tudo sobre o que era o contemporâneo nos anos 30, Bauhaus, e esse procedimento ela tinha nas aulas, e eu estudei até 52, 53, eu estive no ateliê dela. Você ficava no ateliê dela No mesmo? ateliê dela, numa prática também, como ela era muito ligada às artes gráficas, uma tendência que também apareceu em mim, uma coisa é influência, mas depois eu fui vendo como o desenho, a gravura, a impressão, apesar de que ela também fez a gente pintar, a gente tinha poucos alunos, e então todos esses exercícios de cubismo, parecia que a gente estava na própria Bauhaus. Ela parecia aquela alemã exportada, que não tinha a Segunda Guerra e que... Sim. Então a gente estava ali praticando, né? Eu tive como colega de turma, éramos 4 alunos, mas então entraram depois, um ano e meio depois, veio o Décio Vieira, que era um artista que se tornou neocon, ainda não tinha, e nem os abstratos, né? E a Lígia Pape, que veio também, e a gente foi nas ideias da Feiga. E é um momento que ela está em total transformação e em conflitos, como todos nós, quando o trabalho muda, no sentido de ideais, que ela era uma pessoa socialista e passava esses valores para nós, né? Eu não era casada ainda com o Pedro, então eu, de repente, entrei com 16 anos, e essas coisas, mesmo tendo meus pais de origem europeia, meu pai com ideias socialistas, mas não eram colocadas para o dia a dia. Então, ali, eu já tomei conhecimento de uma coisa, do artista como sendo um ser político. Isso, eu nem chegava em casa para falar dessas coisas, entendeu? Mas, então eu conto um pouco dessa minha emancipação como
como cidadã, né? Sim. E isso tinha toda a influência numa arte figurativa, muito influenciada pelo expressionismo alemão, e no sentido não do estilo só, mas dos motivos. O que era o motivo do artista? Desenhar o ser humano, a figura, no sentido, aquele ser humilde, uma tradição mesmo, vem de Käthe Kollwitz, de artistas daquela Alemanha de pouco tempo anterior, né? De antes da guerra, quer dizer, durante a guerra. Essas pessoas, algumas conseguiram sair, outras ficaram lá, eu não sei muita história. A própria língua alemã, que a Faia conversava com o marido e com alguns amigos, me trazia uma sensação muito familiar, que é da língua falada por meus pais, que era o Yiddish, e que eu entendia bem. Então, o próprio conflito, né, no momento que ela teve de fugir, no meio de uma floresta, contou coisas que eram de chorar. E de separar a ideia de que a língua alemã é uma língua muito... A língua, para mim, é uma das línguas, talvez a que eu acho mais bonita, antes do português, mas o alemão... Muito complexo, né? Complexa. E essa influência acabou me levando também a estudar na Faculdade Nacional de Filosofia. Escolhi línguas anglo-germânicas. Olha só, não sabia. Então, não há nenhuma contradição em vários sentidos. Uma de que eu, como já estava me considerando, depois de 2 anos com ela, uma artista participando, exatamente, que eu entrei em 49 no ateliê dela. Os outros alunos entraram em 52, mas foram pegando aquele processo de mudança. E muita experiência no próprio material, tipo assim, você é pobre, não tem uma chapa de ferro, de bronze para fazer uma gravura, pega um pedaço de chapa de raio-x para trabalhar, não é? Não pelo exotismo, mas porque você arranhando, você faz uma ponta seca, como eu tenho, natureza mortas, feitas em chapa. Ou outras experimentações que eu não encontraria em nenhuma escola de belas artes, nem exatamente. Então, para optar naquela idade por uma universidade para estudar, era uma das exigências dos meus pais que eu estudasse alguma coisa. Eles não... E eu achava que seria arquitetura, que eu gostava muito. Eu já estava nas artes, começava a ver arquitetura moderna, tudo isso entrava os conceitos bauhausianos de todo objeto tem as questões formais, estéticas, mas eu realmente acabei optando pelas línguas e não pela arquitetura. E que era um curso muito exigente, então acabei entrando profundamente, tendo de entrar, ou não passava de ano também, nos estudos das línguas, mas em inglês, em latim, em português, mas você também entravam. Essa faculdade nacional, ela era muito contemporânea, ela estava muito no auge, com professores que eu tive, como o Alceu Amoroso, a Cleonice Berardinelli na literatura portuguesa, que eu acabei me interessando muito, mas também linguística
Uhum. E aí que influenciou muito o teu trabalho, né? Influenciou muitos anos depois e numa captação através do Kosuth, né? Quando eu achava que tudo aquilo que eu tinha estudado em linguística e fonética não tinha servido para nada. E, de repente, as pessoas estavam saindo dos sistemas e das categorias como eu estava na minha experimentação, mas também como eu entendi, de repente, esse sistema que o cara pegou vinha da linguística, de um princípio linguístico muito simples. Não é que ele era uma pessoa simples, né? Ele estudava isso. Enfim, eu estou contando tudo assim, mas se eu... claro que eu tenho uma memória que ela vai passo a passo e tenho 1000 histórias, né? Uhum. Mas, de repente, eu preciso adiantar que o que aconteceu, claro, ali, em 1953, em fevereiro, houve uma exposição, a primeira exposição de arte abstrata brasileira. Mas isso, pelo título e pelo número de pessoas que já estavam trabalhando de forma, em questões abstratas, uhum, né? Já era bem grande, já tinha, não sei, não importa o número, mas isso foi reunido numa exposição que aconteceu fora do âmbito de museus, porque os artistas, mesmo sendo outros artistas muito bons, de Cavalcante, Portinari, não tinha espaço para o artista abstrato, mas de uma maneira bastante agressiva, e não havia lugar. Então, no Rio de Janeiro, uhum, não havia nenhum espaço que abrigasse aquele número de artistas abstratos. Né? E então, o Décio Vieira, de repente, encontra no Hotel Quitandinha, ele era de Petrópolis, uma sala durante o tempo de carnaval. É tudo assim, é o surrealismo do abstracionismo dentro de uma sala no Hotel Quitandinha no período de carnaval. Olha. Mas isso, então, aí tem detalhes, tem coisas que a gente ficava triste, outras que a gente morria de rir, porque aparecem artistas de Hollywood, alguns para festa de carnaval, e vem aquela sala de exposição abstrata, e entre os artistas havia 2 que eram colecionadores de arte. Olha. Mas a gente não sabia de nada, eu nem fui lá, ninguém, Petrópolis, ninguém ia, o Décio foi. Mas queriam comprar os trabalhos, o Décio veio, olha que história boa, queriam comprar todos os trabalhos abstratos. Olha isso. Teriam comprado uma coleção, de Clark, Feiga, né? Pois é. Bom, eu nem... Mas não tinha nada escrito sobre o preço de qualquer obra. Que loucura. Nós éramos amadores, sim, no sentido de não estar no sistema. Uhum. Né? Enfim, isso é realmente uma coisa, é uma história de uma luta. Depois, os abstracionismos, dali, já naquela lista de artistas, já tem artistas com tendências mais geométricas, menos geométricas, uhum, mais informais. Sim. Isso deu o panorama dos anos 50 e o que, uhum, se considerou como a vanguarda dos anos 50. E o abstracionismo, se eu conto a minha carreira, eu começo isso. Então, vamos contar que em 53, eu já estou nessa primeira exposição. Até 65, meu trabalho abstrato... Ainda era abstrato? Era, e muito movida pelas questões abstratas, de abstração. E o abstracionismo no Brasil ainda foi, através de Clark, de Hélio Oiticica, até, se você considerar, até os anos 70, eles ainda, essa arte ocupava um primeiro lugar. É claro, sim, que eu não vou contar toda a história da arte brasileira daí em diante, mas aí vem a nova figuração
o abstracionismo, ele morre dentro do coração de vários artistas, né? No meu caso, nesse período, meu trabalho começa a se transformar de uma maneira, eu diria, incontrolável, tá? Porque você sabe que o trabalho, você como artista também, o trabalho da gente vai mudando. Sim. E não é porque você viu numa exposição internacional, pode até acontecer isso também, que você vem e está influenciada e toma aquele rumo. A história de cada um, a minha, ela se atribui, e eu também atribuo parte das minhas transformações, onde já todo aquele conhecimento estético de como se cria a composição abstrata, seja como pintura, gravura, desenho, como for, mas ela sai, ela vai sumindo, vai fugindo, parece, ela vai fugindo de você. Você já não sente algumas coisas, a gente pode dizer no coração, sim, né? sim. Mas no sentimento. No desejo de fazer. No né? desejo, isso Sim. mesmo, uma boa palavra. E começam a aparecer umas formas estranhas. Eu digo, se está aparecendo, eu dizia para mim, não tinha para quem falar isso, eu dizia, a minha mão não quer me obedecer. Então, uma curva que aparece, uma coisa assim estranha, começam a aparecer como órgãos do corpo. Esse corpo que aparece. Então, a gente está em 68, 69. A situação política tinha mudado de uma maneira violenta. Sim, naquele momento, não posso dizer que para a população, mas para o pessoal intelectual, artista, não quer dizer que todos foram movidos ou que eram contra a ditadura, não me interessa, mas a gente realmente entrou em conflito. Então, essas coisas vão devagar, eu vejo, porque no trabalho havia outras comoções que vinham, sei lá de onde, né, que me faziam começar a ver esse corpo. Aí eu compro um livro com desenho dos corpos, porque eu começo a falar de um fígado, né? E, de repente, eu digo, mas a forma do fígado, a cor do fígado me vem, mas a forma, e já não é abstracionismo, enfim. Essas coisas aparecem. Você foi sentindo... E aí começam a aparecer trabalhos com definições maiores de uma estética que eu nunca tinha visto em nenhum lugar, que não ia para um surrealismo, um corpo pode, não ia para ali, ia para uma realidade, já que eu consultava os alfarrábios lá, né, um fígado, eu tenho uma gravura que eu chamo de fígados conversando. Eles estão conversando, sim. Pô, mas tem aquele fígado, tem outros significados dentro. Então, é claro que a situação política, além de me afetar dentro da minha casa, o Pedro, que é meu marido, é um pensador, que a pessoa diz marxista, e discutindo isso sempre, a questão do capitalismo, do marxismo, como pensador. E essas ideias dele, ele falava muito sobre isso. E, num certo momento, com essa situação, prenderam ele. Eu tenho, na época, as crianças estavam, 4 filhos, com uma idade de 8 anos, 7, e entraram na nossa casa arrombando a porta sobre o quê? Num sábado de manhã com metralhadoras. E as crianças, que diabo? Mas não é que diabo, você fica quieta. Claro. Você fica... Aí te passam, eu nunca passei por uma guerra. Meus pais também não passaram pela Primeira Guerra, mas não ficavam contando. E tinha acabado essa Segunda Guerra
da qual a família da minha mãe foi toda eliminada. Sim. Então, aquilo ali dava sinais, entendendo, de que a gente não estava seguro. Eu comecei a ter umas paranoias, assim, comecei a dizer, uma porta de uma casa não é segura. Já não estava falando do limite de uma fronteira, a porta, porque o cara entra quando quer. Sim. E leva a gente quando quer, e leva para não sei aonde, como levaram Pedro. Então, não entro em detalhes. Depois, eu tinha pessoas, amigas de amigos do Carlos Lacerda, não sei o quê, localizaram Pedro e 3 dias depois ele voltou incólume. Que a sensação é a pior, né? Era a pior. A pior da pior. E não era tão absurda, porque você vê que depois o governo do Geisel, aquele jornalista, eu não estou emocionada, não, é a minha garganta, ainda é aquele palmito. Aparece enforcado, que é claro que não se enforcou. Então, sim, esses 3 dias de busca minha por telefonemas, porque não adiantava eu sair na rua, eu não podia deixar as crianças, porque sim, eu não tinha babá, porque a gente vivia numa pobreza limite, ele é professor, e não sou eu vendendo gravuras viscerais que... Sim, que vão... É a história da artista, tudo bem. Bom, com esse trabalho visceral, aconteceu o que é na vida de cada um de nós. A gente tem sortes, azares. Eu já não vou dizer que tem o destino a fatar, mas eu não é isso, nem acredito, nem desacredito. Mas se está escrito em algum lugar, que não importa. E para cada um, para cada pessoa, e profissionalmente, para mim, aconteciam coisas que começam a dar um outro sentido na profissional. Então, Mário Pedrosa, que era um crítico muito conceituado, e ele era um crítico que escreveu muito sobre o abstracionismo geométrico, neoconcreto, defendeu muito, mas viu o meu trabalho, que é um pós-abstracionismo, enquanto alguns artistas abstratos geométricos continuavam trabalhando nas suas ideias neoconcretas, esse meu trabalho, onde é que ele ia se localizar? Ele não era uma nova figuração, como nos novos figurativos da geração que era mais jovem do que eu, né, um pouco mais jovem, mas ele resolveu começar a mandar o meu trabalho para lugares no exterior e começou a chamar a atenção esse trabalho que eu não tinha... Quando eu era abstrato, eu me lembro, eu ia às bienais de São Paulo, e sempre você encontrava os pares. Sim. Gente que trabalha naquele mesmo pensamento, diferentemente. Sim. Aquilo me alimentava, a gente adorava ir. A Bienal de São Paulo, vinha os italianos, que eram interessantíssimos, os espanhóis. E agora, com a visceralidade, eu estava... Você estava sozinha? O bloco do eu sozinha. Sim. Né? E, claro que também eu conhecia aqueles artistas, o Gershman, com quem eu me dava, mas assim, ele não tinha nada a ver comigo. Sim, uma outra... Tipo, mas estava... É mais estético, né? E o teu era uma coisa mais política, né? Política. Assim. E não é ao mesmo tempo, quer dizer, é aí que alguns artistas abstratos e abstratas ficaram em desavença comigo, porque, tipo assim, você abandonou os ideais abstracionistas, né? Sim. Então, foi um isolamento terrível por um lado, e de repente o Mário Pedrosa vai a uma exposiçãozinha que eu fiz num lugar lá, que era uma galeria Guild,
e começa a falar com outras pessoas Sobre e publica um artigo sobre o meu trabalho que... Bom, viajei com umas... Aí fiz uma outra exposição dentro desses pensamentos, que não vou elaborar todos aqui, mas... Aí ganho um prêmio em 69, era a melhor exposição do ano entre Rio, São Paulo, não sei o que lá, que se escolhiam 10 artistas exemplares para aquele ano, e entre esses 10, no MAM, anunciaram meu nome e eu acho que é uma amiga da Niomar, que era uma pessoa que tinha a Correio da Manhã, eram pessoas num combate à ditadura e um perigo. Eu, depois do Pedro preso, eu morria de medo de tudo. Sim. E, de repente, anunciaram esse prêmio, por que eu não estou contando assim não é uma medalha, é uma medalha no outro sentido. De repente, eu que nunca tinha ido à Europa, né? E eu tinha morado nos Estados Unidos nos anos 50, isso I skipped, mas eu pulei, mas eu estudei em Nova York com uma pensadora alemã. Eu estava, no tempo da Feiga lá, eu estava toda ligada com pensadores. Era a Ana Levi Deinhard, que eu faço questão de dizer o nome, porque ela é estudada até agora, cada vez mais. Até a Biblioteca de Frankfurt se dedicou a artistas intelectuais alemães que foram para o Brasil. Aí pegaram, eles só se dedicam até agora a Ana Levi Deinhard e a Stefan Zweig. Olha. Né? Então, eu estudei com essa mulher, estudei história da arte, ela criou a ideia de sociologia e arte. Para mim era difícil isso, mas eu frequentei o curso dela também. Então, volto para a história e viajo com minhas gravuras viscerais embaixo do braço. Sim. Porque daqui, e com a ditadura, cortou-se totalmente qualquer intercâmbio que tinha começado com a Espanha, tudo. É claro que quem podia viajar, viajava. Eu não tinha condição nenhuma e medo de largar meus filhos aqui. Tudo era meio esquisito. Então, aí eu vou, a viagem triangular que eles ofereciam, fui para Nova York, de lá fui para Londres, coisa que eu nunca tinha feito na minha vida, e levo o meu trabalho comigo, tipo alguém que está começando na arte, porque ninguém me conhecia lá para o lado da Europa, então. E eu vou direto, se for procurar, quando cheguei em Londres, vou procurar, não tinha ainda Tate, né? Tate Modern, não havia assim. Então tinha o Victoria and Albert Museum, e bato na porta, tipo assim mesmo, assim, quem é que é especializado em... Qual é o departamento de gravura? Fui lá, abri aquelas gravuras de... O comportamento bem amador, né? Sim. Só que eu tive uma receptividade que aí eu digo, bom, isso está dançando, porque o cara ficou totalmente ligadão e disse, eu vou comprar todas as gravuras. Que máximo, que máximo. São as sortes, né? Tá bem, é o trabalho, Não, mas é o prêmio, onde o Mário Pedrosa ajudou nessa votação. Sim. Claro que teve outros artistas que não ganharam, mas eram bons artistas. E
Dali, me dá uma segurança isso, né? De que continua a fazer esse negócio que você mesmo... Aí, o Mário Pedrosa disse, isso você pode chamar esse trabalho teu de uma fase visceral. Sim. Eu acho que eu tinha uma humildade, a gente tem, assim, porque era tão difícil já o que eu estava fazendo, eu me entender essa obra. As linguagens. Aí você já está dentro das artes, você sabe muito bem, não tem com quem conversar, se for. E com os inimigos criticando que a Anabela agora só faz coisas pingando sangue, acabavam com a minha vida, né? Acabavam, porque aí ninguém comprava aquelas gravuras, aqueles desenhos, né? E depois de estar lá em Londres com isso, fui até o MoMA de Nova York. E aí a pessoa conhecia tanto as minhas coisas abstratas, que eu levei algumas, estavam mais interessados nas abstrações. E aí começa a pertencer à coleção do MoMA, né? Que massa. Isso. E essas pessoas, vendo a minha origem, essa que era a Riva Castleman, ela era vice-diretora também do próprio MoMA. Ela brinca com a história que ela diz, por que o seu pai não veio para cá em vez de ir para o Brasil? Está entendendo? Isso é uma coisa, não é secreta, quer dizer, pessoas de origem judaica que podiam emigrar para cá ou para lá, né? E, muito bem, não é os anos 70, mas o trabalho... Deixa eu te perguntar, quando que começaram a aparecer os mapas no teu trabalho? Os mapas, eles se metem. Enquanto eu ainda estou visceral, e uma das fontes que eu diria dessa influência é do Pedro. Mas eu gosto de atribuir a questão dizendo é geografia, mas o que eu fui inventar no sentido meio brincando, para achar que a cartografia, a descrição das terras pode se tornar alguma coisa dentro das artes. E pode dizer tanta coisa, né? O que pode dizer? Então, eu estava fazendo uns trabalhos viscerais, 69, ainda 70, e o Pedro começa a ser convidado a ensinar, Pedro é meu marido, é geógrafo, a ensinar no Departamento de Geografia da Sorbonne, e lá ele começa uns estudos que até não tem muito a ver com o que influenciou, mas só para saber, ligados a urbanismo, que era uma coisa muito nova, muito inédita, porque o geógrafo vai sempre para outras coisas da própria... Não é só a geologia, é a política, mas essa questão. E ele começa todo ano, então, nesse primeiro ano, ele traz uns cahiers de geografia, e nesses cahiers, além dessa coisa urbana, o que me interessou foram os gráficos, as próprias... a análise geológica dos próprios das montanhas, toda essa topologia, que eu acho que se chama. Então, me deu uma coisa assim gráfica e a forma do mapa. Muito bem. Eu começo, então,
a misturar. Eu tenho uns trabalhos que eu vejo, eu nunca mostrei esses trabalhos, eles são esquisitos mesmo, muito esquisitos. Começa a aparecer essas topologias e partes do corpo. Provavelmente, se eu fosse enveredar por isso, poderia dar um samba, mas eu disse, não pode ser. E aí eu pego outros, não são cahiers, mas também de uns escritos de uma revista de geografia americana, mas só com os princípios geográficos. Foi incrível aquilo, e nas várias épocas. E eu disse, eu tenho de entender o sistema. Essas frases a gente diz, mas não é assim, fica lá na cabeça. Sim. Você não diz eu tenho de entender, porque eu não sei nem se eu vou entender. Mas de mergulhar no que é que o sistema geográfico, para o que serve para mim, o que eu vou tirar dele. E é claro que você não encontra, de repente, um baú de ideias e de coisas, ao contrário. Sim. E, ao mesmo tempo, eu começo realmente a ficar angustiadíssima, porque eu digo, eu não vou fazer nada com esse mapa, eu não vou conseguir andar dentro dele e trazer alguma coisa que é geográfica, mas eu sou uma artista e estou buscando trazer alguma coisa que tem que inventar uma estética. De novo, já nas coisas viscerais, quer dizer, dentro do meu trabalho, não é um ismo, eu não sou uma barroca ou um maneirismo, quer dizer, é meu trabalho, uma coisa que eu não tinha onde, aí é que eu não tinha mesmo aonde recorrer. Então, recorro para dentro da geografia e começo a ver, bom, existe a fronteira, existe as fronteiras, coisas estranhas, as áreas contíguas, isso... Os meridianos também que você fala. Meridianos, as soluções renascentistas dos meridianos, as soluções de agora, mas aí não é um desenho por si. Como? E aí também, nessa geografia, começa também, não logo junto, mas uns 2 anos, à medida que eu vou entrando nessas cartografias, eu começo a me ver a história da geografia, quer dizer, e essa história do Brasil, poxa, essa cai no meu colo. Sim. De uma maneira avassaladora, porque eu começo a olhar e a analisar esses mapas do ponto de vista político e ideológico. Sim. Porque são lindos os mapas. Claro, porque eu depois fui vendo o cara que desenhava a costa do Brasil, não sei o que lá. Aquilo é período renascentista, lá em Portugal. Eles usam as cores renascentistas para pintar as diversas, a distância, o céu, mas são princípios da pintura renascentista. São traduzidos em mapa. Então, no mapa, se o cara é de uma idade média, você vai ver um mapa que não tem nada a ver com isso. Sim. Se você vê, mas enfim. E o mapa mesmo, ele começa, sei lá, em 1300 e tanto, com os italianos. Então, aquelas formas mal concebidas ainda por não conhecerem as costas, as fronteiras, os limites, né? As áreas contíguas, eu digo, eu tenho que trazer uma coisa que é informação, mas não é, olha, um mapa antigo, isso não faz sentido. Sim. Então, eu digo, isso também no sentido de que esse conhecimento da história, então eu fico num vai e vem.
Eu vou e volto. Continuo a ver os cahiers com discussões, que eles estavam em urbanismo, mas também estão em discussões geográficas, então a questão política, ideológica. E aí a ideológica começa a me alimentar, porque nem o mapa daquela época foi feito para enfeitar a casa das pessoas, Sim. apesar de que você vê. Aí tudo começa a somar. Eu digo, meu Deus, a gente vê o Vermeer na casa de um holandês, de uma holandesa, tem um mapa na parede. Sim. Aquele mapa, não é que você consegue enxergar, mas depois eu fui ler um autor, Simon Chama. Adoro. Então começou a misturar tudo. E aí você entende que ali estão os holandeses como impressores de mapas, como eram, né? É um país que a Bélgica, a Alemanha e a Holanda se tornam os maiores tipógrafos de impressões do mapa. As cartografias, os álbuns cartográficos, a informação, Sim. as máquinas estão todas por ali, né? E então você começa a ver detalhes e aí, claro, no Vermeer está tudo ali, aqueles mapas, em que as pessoas, eu não sei, elas deviam comprar uma impressão, não é pintura, porque já começavam umas tipografias, Sim. que eram sobre as conquistas da Holanda. É a Holanda vindo aqui para o Brasil mais tarde, mas é daquele tempo. E os franceses também, maiores cartógrafos, querendo dominar o Brasil. Aí você começa a ver uns mapas políticos com o nome das tribos, todas da costa, é a parte que eles conhecem bem, porque queriam invadir e quase que dominaram mesmo aquela área toda. Depois vieram aqui para o Rio também, amizades com tribos. Tudo isso já começa a ser uma antropologia. Sim. Para o conhecimento de quem são. Quer dizer, eu sei quem é o índio, mas eu nunca tive numa aldeia indígena, né? Eu poderia até, quer dizer, até o meu trabalho. Então, isso já vai dando umas coisas para um futuro longínquo, que eu não sei qual é, que é a coisa antropológica. Sim. Né? Aí, uma coisa que você perguntou, agora eu vou falar. Quando eu vejo que, ou eu entro nisso entendendo mesmo um sistema geográfico, e não é perguntando ao Pedro, não é uma aula, sou eu nos meus alfarrábios lendo e não entendendo, ou eu entendo um sistema e que ele é totalmente alheio, se não é diferente do sistema da arte. Ele tem um sistema próprio. Eu começo vagamente, porque só há pouco tempo que eu entendi e que eu consegui fazer uma leitura que, então, eu já tinha feito isso de alguma maneira no que era o corpo humano. É um sistema que ele não é da arte, ele não pode ser trabalhado, ou pode, com as categorias da arte, a pintura, o desenho, a gravura, mas começa a se soltar. E não é para mim, é para os artistas dessa época. Quer dizer, eu estou lá no meu... pensamento. Então, o meu bloco do Eu Sozinho não recebia muito material de fora na época da ditadura, que vai até os anos 80. Sim. Eu viajei em alguns momentos, mas as intuições, o inconsciente coletivo, as coisas a gente capta. Sim. Capta. Me apareceram no trabalho. Quando eu começo a trabalhar com as coisas da terra, e começo, já são anos 70, que eu estou fazendo já algumas coisas com esses mapas. Sim.
Aí me vem eu diria que é uma palavra boa para isso, é uma gastura terrível e de uma depressão absoluta. A ditadura não acabava e o medo era constante. Sim. Constante, das Sim. ideias, constante. Eu até, antes disso, que eu vou e volto, teve uma Bienal da Bahia, Sim. em 1968, sei lá o que foi. É uma Bienal. A Bahia, puxa, as bienais eram em São Paulo. Todo mundo estava totalmente solidário em uma Bienal da Bahia. Muito bom isso, né? Eu participei, eu não sei se é a primeira ou a segunda, porque aí eu já as datas, e eu mandei meus trabalhos viscerais. Aham. Um outro artista daqui do Rio, que era o Farnese de Andrade, Sim. né? Um artista interessantíssimo. Ele fazia trabalhos para todo lado, eram objetos e gravura. Ele passou a ficar totalmente fixo em gravura e metal. Mas ele também desenhava muito com nanquim. E ele, na época que eu estou fazendo essas vísceras, ele está desenhando umas figuras como se elas fossem faquires, assim, deitados. Mas são figuras exatamente dentro dos assuntos dos homossexuais e não sei o que lá, uns desenhos desse tamanho. Ele mandou também para a Bienal da Bahia e eu mandei as vistas. Então, o meu é setor de gravura, o dele é setor de desenho. Desenhos. Ele foi para lá, porque ele já estava fazendo os objetos, ele estava ficando com dinheiro para poder ir até a Bahia, não sei, ele foi. Sim. Né? E aí ele me telefona no primeiro dia e diz assim, olha, abriu a Bienal e a gente ganhou o prêmio. Olha. Você ganhou na gravura e eu ganhei no desenho. Que máximo. Aí eu digo, nossa, mas eu estava, não vou ficar chorando miséria. Eu estava na miséria, na miséria. O Pedro, as crianças, até para comer, estava muito difícil mesmo. A minha mãe com meu pai já estavam velhinhos, não podiam mais me ajudar, porque eles eram uma fonte, eles tinham uma loja antes, meu pai era costureiro e tal, mas não tinha nada. Aí ele disse, eu vou receber em teu nome, teu prêmio, ótimo. Aí no dia seguinte ele liga, Anabela, a Bienal foi censurada. É a primeira vez dentro do regime que acontece uma Bienal censurada. Por quê? Porque havia regras, está parecendo isso de hoje lá que tiraram o meu trabalho, havia regras que eram, não pode se mandar para nenhuma Bienal ou exposição de arte no Brasil, que seja do governo, trabalhos contra os militares, contra a ditadura, ou eróticos. Para não dizerem que era só militar, cortaram o erótico. Ninguém estava. Quem é que faz erótico? Mas o Farnese estava fazendo umas figuras eróticas. Bem. Tudo bem. Aí. Mas você não estava. Você estava. Eu participei, mas eu não fui. Mas você estava expondo o que lá? Visceral. Aquelas... 3 obras viscerais que eu não me lembro mais. Não me lembro. Deve ter sido masculino e feminino. Aparecem 2 corpos, assim, estranhos. Eu acho. Garganta, que tinha uma coisa assim, meio... não são meus trabalhos... porque tem... Dentro do visceral foi se transformando também. Eu sou meio... Eu não sou agitada, mas há uma inquietude de cada um. E que, para mim, esse processo eu já conheço, não conheço, desconheço até o momento que aparecem. E é um comportamento, né? E aí, no dia seguinte, então... Aí ele telefona, Ana, fecharam por causa do erótico. E foi por causa do trabalho da gente. Que coisa. Tá entendendo? Aí... Eu não sou heroína de nada.
Sim. Eu digo, então não vão pagar o meu Mas eles pagaram porque a Bienal era gente, poxa, legal. Quem fechou foi o Exército, foi o governo. Sim. Então, isso, eu voltei a falar disso porque sempre, quando se lembra coisas, as pessoas dizem, porque ficou tão vago que as pessoas dizem, a gente não sabe por que fechou, mas tinha coisa erótica. No caso do Farnese e do meu, era o erótico. É o meu corpo lá que deve... Mas nunca... Então, não ficou escrito por que cortavam, porque evitavam também de qualquer mostrar... polêmica. Exatamente, eles evitaram, claro, as pessoas... Então, eu voltando para cá, quando eu conto que eu comecei a ver os sistemas e começo intuitivamente, sim, porque eu vou te dizer, só anos depois, como eu dou aulas e eu tento teorizar para as aulas, né? Para poder e também analisar o trabalho dos alunos, das alunas, sim. Claro, eu vou é um exercício e uma atualização que vem do meu próprio trabalho, sim. Né? De uma prática e, como eu te digo, durante a ditadura não se recebia revista, não se podia nada, e eu recebia uma revista, porque o dono da revista viu uma vez meus trabalhos, gostou, era a Flash Art. Ela era toda impressa em preto e branco. Cada exemplar era para você estudar realmente o que alguns artistas estavam fazendo. E que davam umas concomitâncias da época. Então, é o que eu digo, não é a ditadura que faz o trabalho da gente na parte do pensamento da arte se modificar. Nos sentimentos, sim. Mas o que acontecia naquele momento, paralelamente, era uma transformação inerente a indagar sobre a própria natureza e sobre o significado, sobre a função do objeto. Aquilo sim. É uma indagação do fim dos anos 60, sim. Na qual eu não tinha onde me basear, mas isso me movia. Sim. Eu posso aplicar para mim mesma, então eu estava indagando. Mas do meu modo, primeiro, ao indagar, eu entro por um sistema que tem a ver com o corpo, a medicina, sim. Né? E depois, eu vendo de longe, já depois eu digo, foi isso. Eu fui procurar num sistema fora do que a arte permite, o que me daria, não é só força, mas imaginação também. Sim. E dali eu poderia falar. Te mover. Me mover, né? Sim. Não é? É uma paixão, sim. A gente, artista, é apaixonado pela besteira que a gente inventa, né? Sim. Mas tem que ser. Sim. Tem que ser. Não... E a gente, às vezes, alguém está conversando com a gente está lá pensando no trabalho da gente, eu vou chegar em casa, eu vou acabar aquele trabalho, a pessoa está falando sim. Isso não acontece. É totalmente normal. Eu estou com essa idade, com 89 anos. Ainda eu posso... A Nônia, minha filha, diz, você bebeu? Às vezes ela diz, depois ela mesma diz, ela não precisa beber. Tá bem, mas eu não gosto de beber muito, não. Eu gosto de vinho caché. Eu só... Não, a minha cultura é vinho caché. Não tem... E cerveja. Cerveja você gosta? Cerveja. Porque a minha mãe dava cerveja para mim. Ela não... Eu era viciada em malt beer. Porque, na época, ela, que era europeia, sabia que malte fazia bem para a criança. Não havia nada aqui que ela soubesse um biscoito com malte, ela não sabia. Aí, a malt beer tinha malte, não há dúvida. Então, a gente tomava, menina, isso é proibido. Eu tinha 5 anos.
tomava no almoço cerveja. A gente tem que beber, bebe. Que bom. Eu voltei a tomar cerveja. Muito bom. Eu gosto mais do que de Coca-Cola. É interessante, mas é porque esse gosto é familiar. Familiar. Me é familiar. Depois, quando apareceu na fabricação, já nos anos 40, eu já era maior, apareceram ovo maltine, que Sim. tinha malte, ela via que tinha Sim. malte, Ela... e eu era muito fraquinho, que eu não gostava de comer. De comer, tinha preguiça. Tinha mais preguiça de comer. Você era assim? Não. Não, eu tinha. Não conseguia comer, não. Então, enfim, histórias malucas que a gente conta, mas... Então, esse sistema da geografia, do pensamento geográfico, da ciência geográfica, Sim. eu fui cada vez mais exatamente tipo assim, você só tem isso para explorar, você tem esse pedaço de terra, ou você planta alguma coisa e nasce, ou ele não tem, é árido e tal. Então, ali de 70 em diante, eu ensinando no MAN, me vêm essas coisas, mas para transformar num ensino, né? E não eu sozinha, mas havia o coordenador, que era o Frederico, uma pessoa muito inteligente, muito sem caráter, mas muito inteligente. Eu agora estou com essa idade, eu posso dizer. Mas, e um tipo que Harris, as mulheres, e o da Odessa, então... E outras coisas mais sérias também, não importa, relacionadas à política. E eu venho denunciando em algumas coisas, se vocês quiserem tirar, mas está falado. Mas o Frederico é uma inteligência, e uma inteligência intuitiva. Quando ele viu que eu também andava com essas ideias, a gente sentou e disse assim, vamos mudar o ensino do MAN. Sim. Não era uma pretensão, não, era uma necessidade. Sim. E criamos então, como se fossem departamentos, dois departamentos, o dele e o meu, que funcionavam juntos, que se inscreviam os alunos. Aí criamos uma coisa que é até meio utópica, assim, a aluna que entrar, tem que frequentar todos os dias, à tarde, as matérias que a gente vai dar. Vai aprender gravura, pintura, escultura, desenho, mas com alguns professores que eram de lá. Sim. Mas alguns que fazia sentido ter essa orientação. Nas sextas-feiras, a gente vai ligar todo mundo numa salona e vai começar a perguntar qual é o teu projeto, o que você está pensando, não sei o que lá. Isso foi... Super interessante. Foi uma transformação. Quem é que veio, para eu citar alguns nomes, né? Quem que começou a vir para aqueles cursos do MAN? E por que começavam a vir também? Mas quem? Isso acontece... Nos anos 70, de né? 70 a 73. Então, você veio. Eu vim. Fernando Coqueralho veio. O Amador Pérez veio. Cildo Meirelles veio. Guilherme Vaz. Eu não vou dizer que eles eram meus alunos, porque dependendo dos departamentos, o Frederico, muitos desses perfil de homem, é engraçado, e depois começam a se ligar a mim também. O Cildo é uma pessoa que, já em 75, o Cildo já está fazendo uma exposição no MAN, com as ideias dele, e tem uma foto linda que ele botou no livro dele, que eu estou ajudando ele a montar um trabalho que, meu Deus, eu não estou me lembrando do nome, mas que o Cildo é muito ligado ao futebol,
É apaixonado. Se chamar ele para falar sobre arte, ele não vai falar. Ele vai falar de futebol. E a gente... Mas eu não estava com o Cildo a todo momento. Mas o Cildo, de 75, ele faz uma exposição e, na mesma época, eu faço uma exposição. A minha eu chamei de Situações Limite. A do Cildo, daqui a pouco... Ai, meu Deus, quase que veio. É porque é um nome diferente, mas não é que eu... Nessa foto mostra, lembra, são várias fotos, exatamente como é que nós estávamos no MAN. Em 75, se ele aparece com esse trabalho e está ligado à questão do futebol, mas ele pega a bola de futebol. Sim. E olha como é que ele, conceitualmente, que aí começam umas coisas, ele vai botar as bolas, são bolas de borracha preta, todas com o mesmo tamanho. Só que os pesos que ele manda botar dentro mudam, criam situações inteiramente contraditórias em que uma bola pesa muito a outra. Então, a exposição dele é uma balançona ali e tem uma foto que eu estou medindo para ele, para que quando pusesse a bola pesada, a balança virasse e mais algumas coisas. Então, porque esse negócio, esses alunos, Fernando, em 75, Fernando já era quem estava escrevendo sobre o meu trabalho. Que massa. Cada um foi declarando uma coisa, né? Sim. E em 74, por exemplo, eu já chamo Fernando para fazer um vídeo numa máquina que não era minha, era do Azulay, uma máquina de vídeo muito obsoleta. A gente não sabia que aquela era obsoleta, mas estava a máquina de vídeo, eu fazia Super 8, eu não gostava, começo a fazer vídeo. Então, é essa gente desses anos 70 que funcionam, apesar da ditadura, ou não adianta pensar, se não fosse uma ditadura, o que seria? Porque essa progressão dessa compreensão da arte tem a ver com esse período em termos internacionais. Sim. É uma arte internacional. Sim. Né? E ela começa a questão de dizer se é local ou global, ela é na questão social, econômica, política, e vai se expandindo questões, ideias e tal. Então, esses artistas, e eu mesma também, e Fernando começa, eu já em, não sei se é 78, não me lembro mais, eu estou ali no MAN e aí eu começo a falar com a diretora Heloísa Lustosa, que era uma pessoa muito bacana e às vezes incompreendida, mas totalmente aliada aos princípios democráticos. Ela era filha de um grande estadista mineiro, grande amiga da Niomar. E a gente, com o Frederico, a gente sugere para a Heloísa que se deve fazer um conselho cultural. Tudo tem que... Se a gente está com aquelas aulas, está com os resultados estranhíssimos, muito bons, e então ela cede uma sala. É claro que a ideia revolucionária da gente não é uma área experimental. Sim. É área no sentido do museu todo. Mas é claro que isso aí não pode ser entregue assim na mão. Mas com certeza. Com o conselho, a gente já conseguia, eu e Frederico trabalhando ali com alguns outros, a gente conseguia recusar exposições que vinham da Bienal de São Paulo e que não interessavam ao MAN. Olha. Para aquele perfil de alunos. Não eram todas, mas a gente... então, a gente ficou com poder
Enorme. Enorme. Não por fraqueza da Heloísa. A Heloísa não sabia das artes, mas ela sabia da política. E ela estava compreendendo e tolerando. E contribuindo, né? Contribuindo com isso. Né? Contribuindo. Nesse sentido. Sim. Então, quando houve o incêndio do MAN, em 76, sim. Então, houve uma polêmica muito grande. Aí eu nem vou entrar nisso, nem nas questões que ficaram naqueles bastidores, como é que aconteceu o incêndio, foi relaxamento, deixaram os caras músicos começar a treinar lá dentro, esqueceram o cigarro. Isso é uma das possibilidades bem realistas. Enfim, eu sei que aquele dia é o dia de uma morte interna da gente. Mas eu, muito ligada ao Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, do Zanini, sim. que exatamente sabia também da minha atitude enquanto artista, porque eu volto em 68, com o ato institucional, artistas como eu, Vergara e alguns dessa época, que participávamos da Bienal de São Paulo, sim. E para participar da Bienal ainda não eram curadores, a gente passava por júris de cortar trabalhos. Então, muitos artistas não entravam. Eu, no caso, comecei a participar de 61 em diante. Sim. E em 67 eu tinha exposto já os meus trabalhos viscerais. Sim. Mas em 68, com o ato, quando foi de 68, a gente se reuniu numa reunião ultra secreta, sabe? Assim, de não poder avisar por telefone, porque havia gente rondando o MAN. O MAN já tinha chamado a atenção de que era um lugar que, para essa gente, era um antro. Estavam borbulhando ideias, né? E havia mesmo pessoas do DOI-CODE que circulavam. Mas eu não conheço as caras, eu não sei. Eu ia dar minhas aulas, não me interessa. E na minha aula não havia, tudo arte. Então, há muita coisa que se pode contar. Mas aí é uma história da arte no Rio de Janeiro e São Paulo, onde eu ia muitas vezes para trabalhar com o Walter Zanini. Sim. E é claro que o Walter Zanini, porque o Museu de Arte Contemporânea agora tem outro na própria cidade, lá no campo, mas era um pedaço do prédio da Bienal, que fica ao final. Então tem uma escada própria, tem uma ladeira. Sim, separado. Então, o resto acontecia, a Bienal, com aqueles que não tinham boicotado, alguns brasileiros, até alguns alunos meus que o Zanini sabia quem eram, não interessa os nomes, que eles são traidores, não pode. Se eu, que precisava demais participar com a minha obra, então alunos que ainda estavam começando, de dizer, eu vou mandar para a Bienal, não faça isso. Então, o Museu do Zanini era a única alternativa dessa experimentalidade. Sim, então, eu comecei a contribuir muito, eu ia muito lá. Eu ia a São Paulo, às vezes, 2 vezes por semana. Eu pegava um ônibus, saltava às 6 da manhã, ia direto para o MAC. Aí já tinha lá uma cama para eu deitar lá. Eu dizia, Zanini, eu vou direto, porque naquele mesmo dia eu tinha de voltar. Primeiro, por causa das crianças, a miséria que eu não podia ir para um hotel. E a gente comia lá uma pizza. Era assim. Era meio... Mas eu fiquei tão colaboradora porque começaram a acontecer essas exposições que eram de alunos meus, como o Fernando, como o Paulo, não sei o que lá, tanto de vídeo como das experimentalidades, eu inventava exposições no MAC. E levava para lá. Levava. Então, esse grupo do Rio,
foi muito forte lá nas exposições. Influenciou muito a arte do Brasil. Fizemos exposições, não me lembro, chamava Arte Contemporânea, não sei como é que é, mas uns catálogos e artistas internacionais, porque o Zanini tinha uma total relação com artistas europeus e americanos. Então vinham alguns, trazia todo mundo. mas não vinham para a Bienal, já boicotavam também. Então, isso, eu estou resumindo, mas é muita história, né, que eu tenho. Mas isso deu uma força. E o Zanini, num certo momento, por escrito, me disse: eu quero que você seja a vice-diretora, minha assistente do MAN. Eu digo: mas eu não moro aqui. Ele disse assim: então venha morar. Eu digo: o que é isso? Eu tenho Pedro, as crianças. Comecei a falar com a minha família: Pedro, vamos para São Paulo. Porque eu, como tenho um diploma de faculdade, eu podia fazer o concurso e ensinar lá na USP, né? Sim. Mas o Pedro dizia: não, a geografia que é do IBGE, apesar de que tinha os geógrafos de lá também. E um pouco depois, até o Milton Santos, geógrafo, que era muito amigo do Pedro e se juntavam nas ideias, foi ensinar em São Paulo. Mas, então, tem muita gente em torno que não é do pensamento das artes, né? O Pedro, por causa dessas escrivinhações dele, o Darcy Ribeiro, quando entra para o Centro Brasileiro de Pesquisas, convida, que era aqui no Rio, chama o Pedro para trabalhar e para escrever um livro sobre urbanismo. Ele estava muito antenado com urbanismo. E o Pedro era muito amigo do Darcy, né? Foi quando também o Darcy chamou o Fernando Henrique como sociólogo, né, que ele era, para escrever um livro que eu não sei o título. O do Pedro era A Rede Urbana, ninguém falava em rede. Então, ninguém, foi a primeira vez então que... Primeira vez, porque o Pedro vinha dos urbanistas de Paris lá, mas... Então, a Rede Urbana Brasileira, que virou um best-seller. Mas isso foi um pouco antes. Foi quando, de repente, quando os militares sacaram que esse livro falava de outras coisas, tiraram das prateleiras, né? Então, esses prejuízos, as sortes e o... né? Sim. Eu tinha na faculdade, na outra época, que tudo é uma coisa só. Eu fui aluna do professor de educação, de didática especial, que ensinava na Nacional de Filosofia. Toda hora eu esqueço. É o professor do Darcy. E eu aprendi com esse cara, anos antes, aquilo, na faculdade, onde eu achava que tudo aquilo era meio inútil, a didática especial, em que a gente fazia teses e estudava sobre o que é essa didática, que ele foi aplicar na Universidade de Brasília. 2 anos, ele foi chamado e essa que tomou aquele conhecimento tal. Eu não lembro do nome por causa da minha memória. Minha idade, de vez em quando, vem o nome, né? E aí, bom, aí eu vou adiante, aí eu já estou mais perto de agora. Com essa questão do mapa, eu fui enveredando, como eu disse, de uma geografia para a história do Brasil. Eu vou resgatando a meu modo a história, a ideologia. Então, o formato do mapa, é claro que você não pode fazer assim e dizer que isso é o Brasil, a não ser que você escreva. Mas se você fizer assim, você sabe que é um Brasil. Se você fizer um pouco assim, América Latina. Essa sorte das formas, eu começo a usar muito, né? Um Brasil dentro de uma América Latina, um Brasil que se expande e aí não tem América Latina. Essas ideias imperialistas de uma carioca que diz o Rio é o centro do Brasil culturalmente. Continuo a achar mesmo, e é assim mesmo, não é ignorância não, tá? Os paulistas me perdoem, mas o Rio
foi uma cidade que existe 150 anos de São Paulo, capital. Então, isso dá uma diferença. A gente vê, não só no urbanismo, a gente vê na arquitetura. Da República, né? Sim, a sede da monarquia. Né? A monarquia. A gente é meio imperialista ainda aqui no Rio de Janeiro, bastante. Nós temos um comportamento meio metido em muitas coisas. Mas, de qualquer maneira, essa compreensão desse trabalho cada vez vai me dando mais estofo para retornos de compreensão. De né? compreensão. E aí também, no trabalho que muito gráfico e tudo, na Bienal, e aí estava um boicote, mas na Bienal de 81, as bienais continuavam, o Matarazzo continuava a fazer e participasse, a gente conseguiu influir em países como a França, a Holanda, os Estados Unidos em parte, para não participarem das bienais e, de certa maneira, é muito louco, eu vou dizer, num dos prêmios que eu ganhei de viagem ao exterior, para a Europa, que eu não consigo, eu vou até Paris e encontro, por minha conta, depois de uma reunião, isso mesmo, foi 69, porque foi depois da reunião do boicote aqui, que os artistas juraram lealdade à democracia. Sim. A gente não anotou nome das pessoas, porque se encontrasse a lista, tinha perigo, é um perigo físico também. Sim. Mas eu levei por escrito, que a gente anotou, as ideias de cada do que então, não tem as autorias, mas tem do que deveria ser uma Bienal, coisa assim. Eu chego na Bienal de Paris e estão lá artistas que trabalham, de certo modo, como alguns artistas daqui. Uns não conheciam os outros, mas eu encontro lá, eu também não estou me lembrando dos nomes agora, de alguns artistas importantíssimos. Não eram todos na Bienal, mas eu vou para um deles, ou sei lá, eu era mais jovem, então você era mais... O cara fica interessado em falar, é um papo, o que ela quer, quem é essa mulher e tal. E eu levo esses papéis todos assim, do jeito que estavam, meio rasgados, e faço uma reunião com esses caras e digo, olha, está acontecendo isso, nós estamos boicotando. Eles já conheciam, claro, alguns, talvez o Gerson, porque havia alguns artistas que já viajavam muito, né? E aí eu mostro as ideias, e aí começa uma reunião em que eles discordam de algumas coisas que a gente escreveu, e concordam em outras, e imediatamente isso... Eu não tenho esse poder, mas aconteceu isso porque exatamente estava todo mundo assustado com a ditadura aqui, né? O pessoal da França, representante da França, vai até o pavilhão e fecha, não consegue fechar todo, fecha metade para ninguém entrar mais. O pavilhão do Brasil? Não, o pavilhão da França. Da França? Da França, menina. Não... Olha. E os holandeses fazem a mesma coisa. Então, eu fui embora dali sem saber de nada. Quando eu vejo, tudo se passava assim. Sim. Fizeram um cartaz que está no livro do Paulo Miada, que é curador ali da Tomei Otaki. Fizeram um cartaz, eles boicotando, tem um mapa do Brasil. Isso foi consequências, claro, da minha reunião. Eu não estou... Tem que saber, historicamente é isso. Claro. Eu não participei de nenhuma assinatura com eles.
Sim. Eu encontrei esses artistas esporadicamente, em alguma exposição depois, em que eles se lembravam de mim. Eu não estou lembrando agora dos nomes, não importa, Sim, não porque é muita importa. história. Isso aí é Claro, para um claro. livro, né? Sim, a história da arte do Brasil. E o Paulo, quando botou esse cartaz, eu digo, Paulo, eles fizeram isso depois que eu fui a uma reunião. Então, não é, puxa, essa mulher não é, é porque estávamos precisando de ajuda. Sim. Muita, era um help que a gente dizia, porque... Então, em 81, com a semi-abertura, né? É no tempo do Geisel, eu acho, do Figueiredo, do Geisel, a Bienal continuava e aí nos reunimos, aqueles mesmos artistas, né? Que foram os mais prejudicados, porque nós éramos já artistas trabalhando há muito tempo, 20 e tantos anos, assim, né? Você não podia imaginar isso, é uma coisa terrível. E que influenciou na cabeça, e não nesses artistas, em mim, da maneira que eu contei. Sim. O Gershman, por exemplo, juntou uma ideia da nova figuração, a maneira do Andy Warhol, mas o que ele mete ali dentro? Sim. A ditadura, os desaparecidos. Então, os artistas, alguns, eu cito esse que eu acho o Gershman muito, muito atento ao que havia. Sim. Né? Então, o Vergara também. O Vergara é uma pessoa até mais panfletária do que o Gershman. Quando abre a Bienal, não, aí vai abrir. Aí começa... Nós ficamos com o direito de escolher quem é essa pessoa. E começaram a falar no Zanini. E aí eu fiquei muito contente. E aí... não era um mal necessário, ele era a pessoa. E ele assume e convida artistas. E eu sou uma das participantes, mas de uma maneira que não era do trabalho que ele conhecia meu. Então, a cada um que ele convidou, Tunga... eu me lembro do trabalho do Tunga, tem outros... Ele pede a cada artista convidado que faça um projeto. Sim. Eu não era muito de projetos, que eu sou mais de fazer as obras. Sim. Então, eu já tinha trabalhado com vídeo, vinha trabalhando com vídeo desde 74, em vídeos, como vídeos únicos, e eu começo a pensar numa montagem que tenha vídeo também, né? Então, aí eu fiz um projeto, outros fizeram, eu consegui realizar esse projeto, que era uma instalação. Então, a gente começa a chamar de videoinstalação. Sim. Mas eu, muito antes, em 72, eu tinha feito no UMAN, como resultado das aulas experimentais, eu tinha feito um trabalho que nem tinha feito vídeo, eu fazia slides que tinham uma projeção, fiz uma situação que eu chamei de circunambulácio, eu estava com aqueles nomes latinos, com o significado da busca do centro, uma coisa assim ampla, que tinha sido resultado de aulas feitas fora do terreno do MAN, em lugares ermos. Eu estava com essas ideias do simbólico, eu já estava com antropologia, tudo isso estava sem eu saber como que isso ia virar um trabalho. O trabalho. O circunambulácio no MAN, em 72, levou ao MAN um público inacreditável. Todo sábado e domingo, eu até me assustava. Vinham hordas de pessoas para ver o que era aquilo. Então, isso também era incrível. Então, era tanta gente que eu sentava todo domingo, pelo menos, não podia. Eu sentava ali no chão, eu tenho pessoas que fotografaram, e começava a explicar o que era o circunambulácio. Sim. Porque sem uma explicação, aqueles arquétipos, aqueles simbólicos,
Sim. Por que eles estão juntos? Por que alguns alunos, eram 3 alunos, 5, porque Sim. os outros não queriam, acharam esquisitíssimas as minhas aulas. Como é que aquilo era uma... Aí eu chamei de ambiente, environment, era o environment, eu não botei em inglês. E aí eu ainda parti e disse, é um ambiente parcial. Eu ainda disse, ele não está completo. Eu queria dizer que aquilo só se completava com a participação dos que viessem e fizessem alguma coisa com aquilo. Sim. É claro que não houve mas houve a ideia de que aquilo era parcial. Isso está montado no momento no museu que se chama Frans Hals, em Haarlem, na Holanda. É um museu com as obras de Frans Hals, então uma metade é para arte contemporânea. E uma das salas é o Circo Ambulácio. Que máximo. Que as pessoas leem agora, entendendo de que eu estou falando ali. Que né? loucura. Enfim. Então, as sortes, né? De ter enveredado por coisas que são as que... Ideia fixa, né? Sim. É o ID fixo dos desenhos. E eu continuo quer dizer, não é uma abertura. Não, você tem muita abertura. É uma abertura, mas no sentido que entra por alguma coisa no meu trabalho. Isso agora das exposições no exterior deram uma outra cobertura ao trabalho, porque de repente foi para o Museu da Bélgica, que é o SMAC, que é o Stedelijk da Bélgica, está indo para a Alemanha, para um outro museu. Antes veio do MASP. Sim. Por quê? Porque no MASP o Adriano e o Tomás, em 2019, ou 2018, me convidaram para fazer uma mega exposição no MASP, em que teve de dar conta de uma história que tem todas essas fases e claro que eu não mostrei todas as obras, porque a gente faz... Eu não estou dizendo, eu não trabalhei muito. Não, eu trabalhei muito, mas eu não trabalhei em muitas obras. Eu tinha uma... Não, mas você tem muito trabalho, né? Muito trabalho. Tem muitos trabalhos. Tem desenhos que eu me lembro que estavam dando certo. E aí é um boicote que também a gente faz, de algumas maneiras. Eu começava, quando estava dando certo no segundo, do meu ponto de vista, dava um edema de glote e eu... não vou conseguir. Acontece. Deixava, isso acontece. Às vezes, você, quer dizer, quando eu não estou fazendo nenhuma psicanálise aqui, mas é um boicote. Sim, sim. Né? Da mesma maneira, quando alguns de nós, artistas, fomos lá e peitamos, sei lá, a Bienal, que era o único lugar internacional onde a gente podia mostrar e que emulava a gente, porque a gente, de dois em 2 anos, vai trabalhando, você vai apresentar, se o júri deixar, aquilo entra. Aquilo, de repente, é tirado de você mesmo por um tiro no pé que a gente deu, né? Dúvida. Eu acho que essa parte é corajosa. Desses artistas que cumpriram com isso, alguns até depois provavelmente desistiram. Ou é isso, porque dá uma desistência na tua cabeça a todo momento. Não, fácil não é. Fácil não é. Entra a situação política, também da desistência. Você não está com a bravura, você não está... eu vou lutar, eu vou fazer um cartaz... Mas você não é um cartazista, você é um artista que você vai entremeando, você vai costurando os seus trabalhos. Né? Depois assim, então não pode isso, não pode. Aí entra aquela Bienal da Bahia que eu primeiro achei graça, mas não era engraçado mesmo. Era perigoso. Né?
Então, não sou vítima, mas não tenho um heroísmo. É o de cada um. E a mulher, homem também é assim. Quer dizer, a mulher que trabalha, tá bem, para mim ou para você. Eu tendo essas crianças, 4, era muito complicado. Sim. De eu poder trabalhar, porque, é claro, você não tem como manter pessoas para trabalhar na casa. Sim. Porque, é claro, a pessoa diz, é uma vantagem, porque no Brasil e nesses países você tem as empregadas. Sempre se fala isso, né? E até coisas, às vezes, que me entristecem, apesar de eu gostar de uma crítica de arte chamada Aracy Amaral. A Aracy, que faz uma análise da arte muito atual. A Aracy uma vez escreveu que ela achava que isso de aparecerem tantas mulheres na arte é porque tinham facilidade de ter empregados em casa. Eu estou falando, hoje estou para valer. Mas ela não podia dizer isso, sabe? Que coisa feia. Não. Sabe? Não, é que coisa mesmo. feia. Sabe? Cada um sabe de si, né? Assim, nossa, mas sabe, então, bom, nem me veio, tá vendo? Que coisa. E você agora está indo para uma exposição no exterior, não é? Eu estou indo para uma exposição em Madrid, numa galeria particular, Galeria Aural, que eu já exponho com ela poucas vezes, mas é uma galerista que ela é uma intelectual. Galerista não precisa ser intelectual e ser boa, mas ela própria estudou nas Belas Artes, e não, mas tomou o rumo de ser uma curadora e da Espanha, muito. Ela é ali de perto de Valência. É um pessoal muito interessante, mas não é o pessoal de Barcelona. Ela não é uma separatista. Ela não pensa assim. Ela pensa politicamente algumas coisas, se assemelham às nossas aqui do Brasil, e tem em torno dela algumas pessoas que escrevem sobre arte e que são jornalistas, alguns daquele jornal É o Lápis, que é um jornal maravilhoso. Quando eu vou lá, fico lendo todos os dias. Mas eu digo do jornal porque um dos críticos de lá, que é o Fernando, também está me falhando o nome, que já escreveu o texto do catálogo que vai ter na minha exposição. Ah, que legal. Né? Então, e depois eu vou para Nova York para participar do Armory Show, que é uma feira muito antiga, porque ela é conhecida porque começou com o Duchamp, né? Sim. E eu tenho uma galeria em Nova York, que é do Henrique Faria, e vou apresentar uns trabalhos também lá. Que bacana. Muito legal. Falei 2 horas, vocês vão tirar um lugar. Super mas eu acho que eu Não, procedi. foi bem bacana. Anabela, então, obrigada, super obrigada. Imagina, obrigada a você. Super prazer estar aqui conversando contigo. Muito obrigada. E de eu poder dar a entrevista para você, Esther, é também uma honra. Eu te chamo de Rabina de brincadeira, mas eu gosto do teu trabalho e te respeito como mulher de um rabino também. Obrigada, querida. Tá bom? Muito obrigada. Tá, obrigada. Que bom. Em público você tem de dizer coisas, né? Sim. Então, mas, bom, também é porque para mim anos. É muito ano. É muito ano. É ano à beça. E os anos 70, por exemplo, é onde eu começo a botar para fora e falar. Então, aí você vê que é onde o pensamento, no sentido conceitual, me dá
uma confiança para mim mesma de poder trabalhar esse meu trabalho e dizer alguma coisa para o aluno também, Sim. que não é apenas uma iniciação. Sim. Eu acredito que quando eu dava aula em 68, no MAN, que eu começo ali, eu dava uma aula baseada num conhecimento que eu tenho, por exemplo, iniciação ao desenho. Tá bem, eu podia, mas eu não ia me transportando para possibilidades do aluno, não tinha nada disso, não. No Parque Lage, quando eu começo a dar aula ali, eu começo pelo começo sempre, é gozado. Então, é medo também, medo. Não, mas tuas aulas né? sempre foram maravilhosas. Mas o medo não é um medo de falar uma besteira, mas não saber se meter a falar também é uma coisa que não dá. Isso eu acredito que eu aprendi nos primórdios da faculdade de filosofia, né? Com o próprio didática especial, que eu continuo não me lembrando do nome dele, mas todo mundo conhece e sabe quem foi que levou para Brasília. Ali a gente escrevia verdadeiras teses, mas por escrito. Se pedisse para eu ler, eu lia. Mas para eu começar a dizer isso, eu jamais poderia ser artista de teatro. Eu não consigo. Aquelas falas. Sim. Tem dessa gente que lê uma fala e tem toda ela, né? Tem alguns artistas que dizem isso. Né? Isso dá para entender, porque o cara tem uma intuição para aquilo, tem vocação para aquilo. Sim. Não é? Se sente confortável dentro da linguagem. Dentro da linguagem falada. Falada. E representada, né? Sim. Muda de persona, né? Sim. Isso eu saberia, que eu sei fazer situações esquisitas, né? falar bobagem, eu gosto.